Bom, dito isto, gostaria então de começar a falar um pouquinho, né, sobre a pessoa de Joseph Ratzinger e que mais tarde seria o Papa Bento XVI. Um breve pontificado, o pontificado de Bento XVI. Ele foi o sucessor de João Paulo II, mas durante o pontificado longo de João Paulo II, ele foi, por assim dizer, a eminência parda. Antes de falar um pouquinho sobre Joseph Ratzinger e um pouquinho da sua teologia, que é o que nos importa, né? Vamos nos ocupar menos da pessoa e mais da doutrina. E vamos falar um pouquinho do pontificado dele, do breve pontificado. Porque ele vai ser o sucessor de um papa muito popular, extremamente popular, que foi João Paulo II. Um papa que havia há pouco sido identificado como o Papa de Fátima. Aquele papa cuja mensagem de Fátima, pelo menos a terceira parte da mensagem, que fazia referência ao bispo vestido de branco e que depois cruzaria uma cidade em ruínas para morrer no alto de uma colina. Em 2000, o Vaticano revelou essa terceira parte. Nós já vimos que ela é autêntica, né? Os peritos em caligrafia atestaram isso. Esta sim foi escrita pela irmã Lúcia, verdadeira. E, no entanto, a interpretação que foi dada a essa terceira parte da mensagem procurou colocar como protagonista dessa visão, né, o Papa João Paulo II. Então, João Paulo II vai finalizar o seu pontificado ainda envolto, né, nessa aura de ser ele aquele que finalizava uma profecia, a profecia de Fátima. Quando o sucedeu Joseph Ratzinger, ele sabia que não era assim. Joseph Ratzinger havia colaborado com essa interpretação falsificada da mensagem de Fátima, em conjunto com o cardeal Bertone e também com o cardeal Sodano, Ângelo Sodano. Mas ele sabia que havia algo mais além disso. Isto foi confidenciado por ele a um padre que foi reitor de um seminário aqui no Brasil, em Anápolis, um padre alemão chamado Dollinger. E este padre, em uma entrevista dada pouco antes de sua morte, né, para uma jornalista, afirmou que Bento XVI teria dito para ele que, de fato, havia algo mais no segredo que não havia sido revelado pelo Vaticano. E o próprio Ratzinger, quando se torna Papa, Bento XVI, ele vai a Fátima e vai dar uma entrevista. E nessa entrevista, ele vai, de fato, né, afirmar que ainda não se realizou todo o mistério de Fátima e que o mistério de Fátima se realiza no próprio sofrimento da Igreja e que a causa do sofrimento da Igreja parte dos pecados da própria Igreja. Isso nos faz retornar à eclesiologia que permeou a vida de Joseph Ratzinger. Bom, Joseph Ratzinger, enquanto Papa Bento XVI, também passou a se ver como o Papa de Fátima. A mesma ideia que teve João Paulo II, depois do atentado de 13 de maio de 1981 na Praça de São Pedro, quando ele passou a se ver como o bispo, né, vestido de branco, da mensagem de Fátima, agora Joseph Ratzinger também se via
como esse Papa de Fátima. Não o bispo vestido de branco, mas o Papa de Fátima. E quem compartilhou dessa ideia também foi o professor Orlando Fedeli, que também acabou acreditando que o Papa Bento XVI realmente era este Papa da profecia de Fátima, do terceiro segredo de Fátima. Novamente, para entendermos, né, essa concepção do Bento XVI com relação a Fátima, precisamos entender novamente a igreja bipartida ticoniana. Na visão do terceiro segredo, revelado pelo Vaticano em 2000, fala-se primeiro de um bispo vestido de branco, que é visto como um reflexo no espelho. Então, a interpretação de Ratzinger, segundo se pode concluir, é de que este bispo vestido de branco, de fato, não é o Papa. Por isso, a irmã Lúcia não se refere a ele como Papa. Ela diz: tivemos a impressão de que era o Santo Padre. Mas ela não diz isso afirmativamente. Segundo essa interpretação ticoniana, este bispo vestido de branco seria o representante desta parte ruim da igreja, desta parte pecadora da igreja. E mais adiante, haveria, sim, a figura do Papa, e aí sim a irmã Lúcia se refere como Papa, que vai subir a colina e vai morrer aos pés da cruz. Então este Papa que sofre, e que reza, morre pela igreja. Ou seja, este Papa representa a parte sã da igreja, aquele corpo que pertence de fato a Cristo, não aquele que pertence ao anticristo. Isso talvez ajude a entender o ato de renúncia do Bento XVI e como ele se coloca como Papa emérito. Ou seja, ele renuncia, como ele disse, né? Isso foi dito pelo secretário dele, e que ele renunciava ao munus petrinus ativo, mas não ao contemplativo. Ou seja, ele continuaria sendo Papa para rezar pela igreja. E também porque ele nunca se desfez das vestes de Papa, do título de Papa, e porque continuou morando lá, no Vaticano. Enquanto que você tem ao mesmo tempo agora um outro Papa, Francisco I, que no ato da sua eleição como Papa, no momento em que vai se apresentar como Papa, que vão lhe vestir com as insígnias papais, ele recusa-as e diz: chega, o circo acabou. Este homem desde o princípio se recusou a ser chamado de Papa, sempre preferiu ser chamado de Bispo de Roma, que se recusa a ser chamado de Vigário de Cristo. No anuário pontifício já está tirado, o título de Vigário de Cristo, colocado como sendo meramente, uma espécie de acessório histórico. E que quando foi a Fátima, no centenário de Fátima, em 2017, se apresentou como bispo vestido de branco. Então aqui nós temos uma confluência meio estranha, e perturbadora, de que Joseph Ratzinger, que agora faleceu, Papa Emérito, Bento XVI, vamos esperar para ver, porque a notícia que se dava é que havia um testamento. Vamos ver como vai ser divulgado esse testamento, se ele escreveu algo mais revelador, ou se isso vai sofrer uma censura de algum tipo do Vaticano. Mas o fato é que nos parece que a verdadeira interpretação da mensagem de Fátima e do paradeiro da verdadeira irmã Lúcia, Bento XVI levou para o túmulo.
E é por isso que eu disse no início dessa aula, né, para que nós rezemos pela alma de Bento XVI. Certamente ele vai precisar.